Olá, boa noite, meus queridos e queridas alunos da turma integrada. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Essa sexta-feira que sempre traz assim um pouco de preguiça, de desânimo, e em especial porque vocês, no mínimo, estavam pensando que a segunda-feira ia ser enforcada junto com o feriado da terça, mas não vai. Nós vamos ter aula na segunda-feira. Então, para dar uma colherzinha de chá para vocês, eu resolvi mandar essa aula gravada, porque assim nós podemos acompanhar o conteúdo, né? Continuá-lo, e vocês não precisam estar lá na frente do computador, não é? Então, vamos lá. Não é ao vivo, mas eu estou às quase 17h15 da tarde, agora da sexta-feira, gravando essa aula para vocês. Então, hoje nós vamos ser bem breves. Nós vamos falar sobre 2 temas. Vamos falar sobre os objetivos da pesquisa e também sobre o que é referencial teórico. Então, vamos lá. O que são objetivos? Os objetivos são as metas na pesquisa, são todas as fases, é tudo aquilo que nós devemos fazer, precisamos fazer, as atitudes que nós devemos tomar, as ações que nós iremos tomar, que nós deveremos fazer para conseguir responder o problema e a hipótese, que são etapas do projeto de pesquisa, que nós já falamos sobre isso. Então, se eu tenho um problema, que é uma pergunta, se eu tenho a hipótese, que é uma resposta provisória ou não, que pode ser confirmada ou negada, como eu vou fazer isso? Através do quê? Através dos objetivos, porque os objetivos que nós vamos ver agora, existe o objetivo geral e os objetivos específicos, são através dessas ações as quais nós vamos dizer lá, vamos lá colocar no nosso projeto o que nós vamos fazer, que vai ser a forma ao qual o nosso projeto vai ser encaminhado, como nós pretendemos responder ao problema e à hipótese. Então, se o problema da pesquisa é a questão a ser investigada, o objetivo é o resultado a ser alcançado. Então, esses resultados, é claro, todos estão relacionados a ações essas futuras que você está dizendo, por exemplo. Digamos que você vai fazer um projeto de pesquisa e esse projeto você vai entregar aqui para a professora Carla. Então, você ainda não pesquisou, você ainda vai fazer essa investigação. Então, é necessário que os seus objetivos sejam verbos no infinitivo, verbos no futuro, tá? São verbos que têm que estar de alguma maneira, de alguma forma, relacionados à investigação e à pesquisa, como, por exemplo, identificar, verificar, descrever e avaliar. De preferência, evite utilizar verbos de execução, como, por exemplo, construir, resolver, facilitar. Por quê? Quando eu digo que eu vou identificar, verificar, descrever e avaliar, eu estou dizendo o quê? Que eu vou lá, eu vou ler, eu vou avaliar a situação, investigar o fato e depois eu vou procurar descrevê-lo, identificá-lo, enumerá-lo. Agora, se eu digo que eu vou construir, eu vou resolver, eu vou facilitar, na verdade esses verbos não são de pesquisa, parecem mais verbos que um candidato às eleições está dizendo, tentando convencer os eleitores a votar nele. Que ele vai lá e faz, que ele constrói, que ele resolve, que ele facilita. Não é assim. Então, observe, sempre verbos que estejam relacionados à pesquisa. Agora, outro tipo de verbo, outro tipo de ação a ser evitada são aqueles verbos genéricos e esotéricos. Por que esotérico, gente? É até engraçado. Até coloquei entre aspas. Porque são atitudes que são
como poderia dizer, subjetivas, são pessoais, são individuais. Como eu posso dizer para alguém que eu vou conscientizar, que eu vou meditar, que eu vou entender, que eu vou conhecer? Eu posso conhecer, mas você não conhece e nem virá conhecer, nem virá saber, muito menos entender, meditar. Não, eu também nesse mesmo caminho, eu poderia dizer que falar que eu vou meditar ou vou conscientizar é a mesma coisa que eu estivesse falando que eu vou orar, que eu vou rezar. Não são atitudes dentro da esfera da pesquisa. Veja, quando eu digo eu vou conscientizar a sociedade dos malefícios do cigarro, a conscientização é algo pessoal. Como eu posso fazer isso? Então, vamos evitar verbos genéricos que não levam a lugar algum e também verbos esotéricos que estão mais relacionados à tomada de consciência individual. Continuando, o que é o objetivo geral? O objetivo geral ele se refere ao final da pesquisa, ao que se pretende fazer na pesquisa, o para quê. O para que fazer a pesquisa, o que fazer a pesquisa. E o objetivo geral, ele vem diretamente derivado do problema. Por quê? Porque é através da ação que está contida no objetivo geral que nós respondemos ao problema. Então, vamos lá. Como assim? O objetivo geral é a forma ao qual você pretende responder ao problema. Então, veja qual é o problema, qual é a pergunta, qual é a pergunta que você fez lá que você pretende responder na sua pesquisa. Então, necessariamente, o objetivo deve ser a ação que você vai utilizar para respondê-lo. Então, ele deve ter uma amplitude que possibilite responder ao problema e verificar a hipótese ou pressuposto se houver. Então, podemos dizer assim que o problema será responder, investigar, avaliar, averiguar. E sempre será apenas um. Toda pesquisa, todo projeto de pesquisa, ele possui apenas um objetivo geral. Porque se eu tenho um problema, uma pergunta, então necessariamente eu tenho que ter um objetivo geral. A cada problema corresponde a uma ação. Cada ação corresponde a um verbo no infinitivo. Já os objetivos específicos de uma pesquisa sempre serão três objetivos específicos. Que são o quê? O que são os objetivos específicos? São as etapas da pesquisa que levarão ao objetivo geral. Os objetivos específicos descrevem um caminho lógico a ser percorrido para solucionar o problema. É mais ou menos como se eu dissesse assim, que para eu conseguir escrever o meu TCC, é necessário que eu vá antes à biblioteca fazer uma pesquisa, que eu vá aqui no Google, aqui na internet, também fazer um levantamento de dados e de informações. Então, os objetivos específicos, eles são montados de acordo com todas as etapas de todas as ações que você precisa realizar até conseguir chegar ao objetivo geral. Então, os objetivos específicos são muito comuns no caso de monografias, TCC, dissertações e tese, mas quando a gente vai escrever um artigo científico, isso às vezes não fica um pouco claro. Mas é necessário que a gente sempre, lá no mesmo que seja um artigo, mesmo que seja um resenha, é mais ou menos como se você começasse assim, o objetivo deste trabalho consiste em responder pontinhos. Então, continuando aqui.
Olha aqui um exemplo, para a gente conseguir visualizar melhor. Para a definição do problema de pesquisa e consequentes objetivos geral e específicos, nós temos aqui o exemplo do Vergara. Olha lá qual é o problema, qual é a pergunta, tá, desse projeto. Quais são os fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba? Então, eu quero saber o que leva, o que faz com que haja essa migração do campo para a cidade, no estado da Paraíba. Então, como que eu vou descobrir isso? Como eu vou conseguir essa informação? Então, eu preciso construir o meu objetivo geral de quê? Como? De que maneira? Através da ação que vai me levar à resposta, a conseguir fazer essa resposta. Qual seria esse objetivo geral? Vamos lá. Verificar os fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba. Então, repetindo. Quais são os fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba? Qual é o objetivo geral? Verificar os fatores, eu quase falei que, mas a gente podia colocar aqui, verificar quais são, poderia também ser. Então, verificar os fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba. E como é que eu vou conseguir verificar esses fatores? De que forma? Aí eu vou para os objetivos específicos, que são o seguinte, são 3, lembra? Sempre 3. Objetivo geral 1, objetivo específico 3. Primeiro, levantar informações sobre a migração rural-urbana no estado da Paraíba. Então, assim, do tipo, quando ela se dá, como começou, a partir de que momento, de que década, de que ano, de que século. Podemos também dizer qual é a faixa etária entre 18 e 25 anos. Qual é também a faixa socioeconômica dessas pessoas? Podemos ver isso. Segundo, identificar fatores que contribuem para esta migração. Então, qual é o fator? Será a seca? Será a falta de emprego? A falta de educação formal? A questão da saúde, a falta de assistência médica? Então, quais são os fatores? Aí a gente pode fazer uma estatística, trazer dados do IBGE. E o último objetivo, comparar a importância dos fatores que contribuem para a migração rural-urbana no estado da Paraíba. Então, depois que eu identifico esses fatores, eu faço a comparação. Qual deles é mais importante, mais relevante? Qual deles que, de fato, faz o impacto? Ele é na prioridade, é o primeiro lugar dos fatores que provocam esse êxodo, essa migração rural-urbana. Então, nos meus objetivos específicos estão me ajudando a quê? A verificar os fatores que contribuem para a migração rural-urbana. Porque eu não sei. Através dos objetivos específicos, eu vou conseguir os dados para que eu possa também alcançar o objetivo geral. Então, continuando, quando nós falamos em referencial teórico, é a mesma coisa que nós estivéssemos falando de marco teórico, quadro teórico, fundamentação teórica, quadro conceitual, revisão de literatura ou revisão bibliográfica. O que significa isso? Quando nós estamos escrevendo o referencial, nós estamos utilizando todos os autores, estamos com leituras prévias. No caso, como estamos falando do projeto, nós precisamos trazer alguns conceitos, algumas informações iniciais, preliminares sobre o assunto ao qual nós estamos escrevendo e também fazendo uma espécie de promessa sobre aquilo que nós vamos pesquisar, sobre os autores que nós vamos pesquisar no futuro, para responder exatamente os objetivos. Então, partimos da onde? Dos estudos realizados por outros autores sobre o tema ou o problema, para que o leitor
tenha condições de obter conhecimento suficiente para entender a pesquisa. Mas o que significa isso? Eu não estou fazendo um projeto para a minha disciplina, para que o professor julgue? Não é? Também, mas não é apenas isso, porque tudo que nós escrevemos é para ser divulgado. A ciência, as pesquisas, elas não são feitas para serem engavetadas, ser colocar no fundo da gaveta ou dentro de uma pasta. Elas precisam ser comunicadas, elas precisam ser expostas para a comunidade. Então, quando nós temos seminários, congressos, mesas redondas, é exatamente para isso, para que nós façamos essa comunicação para a sociedade, para a nossa comunidade acadêmica, mesmo que seja somente para a sua turma, sobre o que você está pesquisando e quais são os autores que você utiliza. E o que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer um referencial teórico, o que a gente deve escolher? Para começar, nós precisamos utilizar as referências clássicas sobre o assunto. Então, quais são aqueles autores mais renomados, conhecidos, aquelas referências que não podem faltar no seu trabalho. E depois nós partimos para os estudos mais recentes, sobre naquele momento, qual é o estado da arte? O que estão falando sobre aquele assunto? Quem está pesquisando? Quem está falando o quê? Está falando contra? Está falando a favor? E é claro, você vai trazer aqueles autores, aqueles conceitos, aquelas anotações, aquelas discussões que têm mais a ver com o seu trabalho, com aquilo que você deseja escrever. Então, as referências elas devem estar adequadas e atualizadas, sendo que, de preferência, 50% dela dos últimos 5 anos. Como assim? Dependendo do assunto, você, especialmente se está falando, por exemplo, de história, você está fazendo uma pesquisa sobre as constituições antigas, você vai utilizar livros antigos, ok. Mas dependendo do assunto, se você não utiliza referências mais atuais, você vai estar fazendo um trabalho, você vai estar fazendo uma pesquisa, que pode ser um TCC, pode ser um artigo no futuro, né? Não sei se uma dissertação, enfim. E você vai estar trabalhando com referências desatualizadas, referências antigas, que não estão mais condizendo com o momento. Então, lembra que eu falei em sala de aula que um aluno do direito, certa vez, fez um trabalho em cima de uma lei e de artigos que estavam revogados, que não valiam mais? Isso por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não estudou, porque ele não pesquisou. Ele deve ter colocado no Google e a primeira coisa que apareceu, ele foi lá, pegou, copiou e colou. E não viu que aquela lei tinha sido revogada, né? Isso aí é claro que ele vai tirar nota 0. Então, para finalizar aqui o assunto do referencial teórico, como que a gente constrói um? Primeiro, reunindo ideias comuns, depois conectando ideias complementares entre si, comparando ideias divergentes ou opostas, identificar lacunas ou pontos frágeis, porque um trabalho ele não é feito somente de opiniões positivas ou afirmativas daquilo que você está querendo escrever. Você também tem que trazer opiniões contrárias, porque senão vai ficar aparecendo mais uma vez como promessa de político, onde ele só vai falar coisas lindas e maravilhosas e não vai trazer nada que seja divergente, diferente ou contrário, né, ou em oposição do que ele está querendo dizer. Claro que isso para os alunos de direito, se eles estão fazendo aqui uma petição, é claro, né, que eles não vão colocar nada que fique em desacordo com o que o cliente dele deseja. Eles vão esquecer essa parte, mas não é assim que a gente constrói um referencial teórico de um trabalho acadêmico. A gente, por isso, nós temos que comparar essas ideias opostas, sempre temos que trazer à discussão alguns pontos que estão assim vazios, pontos que, vamos dizer assim, professora, como até já falamos em sala de aula, eu estou procurando material sobre esse assunto aqui, mas eu não estou encontrando, eu não acho. E aí?
essa dificuldade em encontrar o material, você também pode citar no projeto, também pode ser citado na pesquisa. No caso, não no projeto, no relatório dele, que pode ser o TCC, pode ser um artigo, você exatamente comentar sobre essa dificuldade em encontrar o material. Não podemos esquecer que a sua voz, aquilo que você escreve, a Carla tem que estar no trabalho. Eu posso estar lá citando diversos autores. Estou falando da Constituição, estou falando da lei, eu estou falando do Pablo Stolze, eu estou falando do Rui Barbosa. Mas a Carla também tem que estar no trabalho. Porque se você aluno, você que está lá escrevendo, você pesquisador, não tiver uma fala sua, uma opinião sua, palavras próprias, isso não vai ser um trabalho acadêmico nesse sentido, um trabalho acadêmico crítico, vai ser um fichamento. Né? Então, a gente sempre, qual é a ordem? A gente parte do assunto geral para o específico, e sim, nós podemos utilizar no referencial teórico, no nosso marco teórico, tabelas e figuras para representar os conceitos aos quais nós estamos utilizando, pretendemos utilizar, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou já rapidinho fazer um outro vídeo aqui falando sobre os verbos, tá bom? Rapidinho.